Oi, pessoal. No vídeo de hoje de história, nós vamos estar falando sobre a Índia. Sobre as curiosidades desse país, né? O que a gente pode estar falando sobre as descobertas, sobre as religiões, as principais como o hinduísmo, sobre a organização social como as castas e a hierarquia social, e também sobre essa filosofia de vida que a gente chama de budismo. Então, a civilização indiana se desenvolveu às margens dos rios Indo e Ganges, por meio da prática da agricultura, no processo de sedentarização. A gente já viu no vídeo o processo de sedentarização que acontecia às margens dos rios, né? É o segundo país mais populoso a Índia, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e produz a maior parte das especiarias consumidas em todo o mundo. Nessa ilustração, a gente pode ver duas grandes representações: os elefantes, que são animais considerados sagrados na Índia, e o Forte de Amber, que é uma construção que mistura características de religião hindus e muçulmanas, sendo inclusive um exemplo da diversidade da cultura indiana. Ao longo da história, a gente sabe que a Índia foi formada por diferentes povos, dando origem a uma cultura muito rica, que despertava até curiosidade do mundo todo desde o passado, e que por conta disso, né, desses diferentes povos, essa formação por diferentes povos, acabou trazendo aí 20 idiomas oficiais e milhares de outros dialetos falados pela população. Lembrando que dialetos é uma variação da língua oficial falada por um grupo de pessoas de um mesmo lugar. Olha só, por exemplo, no Brasil, a gente fala a língua portuguesa, mas dependendo da região, a gente tem uma variação da língua. Na região norte fala de um jeito, né? Na região nordeste fala de outro, mas é a mesma língua, né? Portuguesa, por exemplo. Na cultura indiana, a religião e a fé são muito importantes, porque elas fazem parte das vidas das pessoas e são inclusive responsáveis por influenciar diversas práticas e elementos do dia a dia, como festividades, alimentação, a vestimenta. E para o hinduísmo, que é a religião mais praticada na Índia, né, o hinduísmo, o casamento é uma etapa muito importante na vida das pessoas. Sabe por quê? Isso acontece porque os hindus acreditam que encontrar a alma gêmea é uma das maiores bênçãos que as pessoas podem receber e que por isso ela deve ser comemorada com grandes festas e por isso é um grande evento que pode durar vários dias, além deles considerar essa cerimônia muito sagrada. Bom, o hinduísmo é a principal religião indiana, surgiu há mais de 4.000 anos atrás, né? Quando um povo passou a ocupar a região do Vale do Rio Indo, e se misturou a outros povos que viviam nesse local, formando grandes cidades. Mas no início, as crenças hindus eram compartilhadas de forma oral, ou seja, de boca a boca, né? Depois, com o passar do tempo, eles começaram a registrar todas essas informações, reunindo em livros que eles chamaram de Vedas. E segundo o hinduísmo, os sábios que escreviam esses livros, os Vedas, recebiam as mensagens diretamente dos deuses, como a gente pode ver aí abaixo. O hinduísmo é uma religião politeísta. Então, os cultos e as crenças, como a gente já sabe, né, que o politeísmo acredita em vários deuses, então os cultos e as crenças estão relacionados aos deuses, neste caso, alguns exemplos: Brahma, Shiva, Vishnu, entre outros, e aos elementos da natureza, como o sol, o vento, a lua, a água. E existem vários rituais praticados pelo hinduísmo, como a meditação, a queima de incensos e banho no rio Ganges. E esses rituais são muito importantes para os hindus. Sabe por quê? Porque permitem que eles se arrependam dos erros e limpem seus pecados. Aí na ilustração, a gente pode ver um templo hindu, né? No vilarejo aí na Índia. Bom, além dos rituais, são realizados festivais e celebrações religiosas. O principal deles é o Kumbh Mela, uma cerimônia sagrada que ocorre em 4 cidades localizadas nas margens dos rios Ganges, Yamuna, Saraswati, Godavari e Chipra. Atualmente,
O hinduísmo é a maior religião politeísta do mundo, com mais de 900 milhões de seguidores espalhados por diversos países. Olha, aqui abaixo na ilustração, a gente pode ver aí festival e a celebração religiosa ocorrendo aí às margens do rio Ganges, tá? Mas não é só no rio Ganges, tem outros como a gente falou aí, Yamuna, Saraswati, assim vai. É muito importante para eles esses rituais, né? Como a gente já disse. Bom, e as castas e a hierarquia social? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Por ser a religião mais praticada na Índia, o hinduísmo, ele também teve grande influência na sociedade indiana, né? E isso era muito bem percebido pelo sistema de castas, como assim eles chamavam, que era uma maneira de dividir a sociedade em diferentes grupos sociais de acordo com a família que as pessoas nasciam. E a condição das castas passavam de geração em geração. As pessoas que faziam parte de um grupo não poderiam mudar para outro em nenhum momento da vida. Os hindus acreditavam que existiam castas superiores e inferiores, e por isso era proibido que pessoas de grupos diferentes se casassem, né? Então, olha só aí, para explicar melhor tudo isso que a gente acabou de falar das diferenças de castas, né, no hinduísmo, né, que teve grande influência na organização social, né, da Índia, aqui a gente consegue ver a pirâmide com 4 castas da sociedade hindu. Cada casta aqui tinha uma função diferente e cultuavam seus próprios deuses e podiam frequentar apenas lugares específicos. Então, olha só, no topo da pirâmide, né, que era a casta mais superior, estavam os sacerdotes, que eram os brahmanes. Depois, em seguida, né, descendo aí a pirâmide até a base, os kshatriyas, que eram os governantes e os guerreiros, os vaixas, que eram os comerciantes, e por último, né, na base, que eram os mais inferiores, os trabalhadores que serviam às castas superiores, os chamados sudras, né? Além das 4 castas, tinha mais um grupo social, os párias. E o que eram os párias? Para os hindus, os párias eram considerados impuros e por isso não poderiam nem mesmo serem tocados por pessoas de qualquer outra casta, que essas 4 que a gente falou. Ao longo do tempo, foram criadas leis nas Índias e o sistema de castas foi proibido. E isso surgiu porque essa forma de organização social de castas, que eram as pessoas superiores e as inferiores, acabava causando grande desigualdade social e preconceito entre as pessoas. Mas porque o sistema de castas é uma tradição muito antiga, ainda tem muitos hinduístas que ainda o seguem, né? Embora se tenha a lei e está se colocando em prática. Por ser um sistema muito antigo, ainda tem muito hinduísta que segue, né, o sistema de castas. Para mudar isso, o governo indiano passou a incentivar o casamento entre castas diferentes, para garantir desta forma educação e trabalho para as pessoas de castas inferiores. Um templo indiano onde ninguém passa fome, olha só. Basta retirar os sapatos, cobrir a cabeça, entrar no templo de Guadhara. É um imenso prédio branco, um restaurante comunitário. As pessoas de qualquer raça, religião, casta ou classe social são super bem-vindos e convidados a comer uma refeição vegetariana gratuitamente. Isso acontece 24 horas por dia, 7 dias da semana e tem inclusive com capacidade em torno de 500 pessoas e várias pessoas podem se sentar ao chão
sobre longas esteiras. Então, foi criado esse templo indiano para ninguém passar fome, onde não tem desigualdade social e nem diferença entre as castas, né? Todas as pessoas são super bem-vindas, né? Para poder aproveitar desse momento. Então, olha aqui na ilustração como era representado. Cada pessoa que entra no restaurante, inclusive, recebe um prato de alumínio com divisões para as comidas. Os alimentos e equipamentos são doados por comerciantes e agricultores. As pessoas que trabalham nesse local também são todos voluntários e seguem a filosofia de Sikh, né? Que é a generosidade. Então, tudo isso o povo indiano começou a se movimentar e a criar esses movimentos a partir do momento que o governo criou as leis para eliminar essa desigualdade, né, e essa cultura deles de castas, né, que esse sistema de castas que existia no passado. Bom, falando agora sobre o budismo, né? Então, além do hinduísmo, que é uma crença religiosa comum na Índia, também se tem o budismo. Mas o budismo é uma filosofia de vida que segue as crenças de Buda e que surgiu há 2.500 anos atrás com Siddhartha Gautama, que é o famoso chamado Buda, que começou a passar seus ensinamentos a um grupo de seguidores. No início, era compartilhado também de forma oral, como o hinduísmo, mas depois de um tempo, começou a ser escrito num livro, o Tripitaka. Não acreditam em nenhum Deus, mas na existência de 4 nobres verdades e que cada pessoa deve agir corretamente e ter bons pensamentos para ser muito iluminada. E para conseguir isso, os budistas praticam meditação para acalmar a mente, evitar preocupações e se tranquilizarem. Os budistas não aceitam os sistemas de castas, porque acreditam que todos sejam iguais, todos são iguais, aliás. Por isso, muitas pessoas consideradas párias na Índia, ou seja, impuras, porque teve a mistura de castas, né? Abandonaram o hinduísmo e passaram a seguir e praticar o budismo, só corrigindo aqui, tá? E passaram a praticar o budismo, tá? Então, abandonaram o hinduísmo e passaram a praticar o budismo, corrigindo aí, tá? Atualmente, existe mais de 500 milhões de budistas no mundo. A maior parte deles está na China, no Japão, no Nepal e na Índia. Olha aí uma reunião aí de uma cerimônia budista, né? Como a gente pode ver. Aqui também a gente tem o budismo. É um templo na cidade da Índia, né? E em destaque é possível observar um grupo de monges budistas orando e uma estátua de ouro do Buda, né? Olha o destaque aí que a gente pode ver. Bom, a religião na Índia é o hinduísmo e o budismo, e a culinária é conhecida por sua variedade de especiarias, entre elas a pimenta, a noz moscada, o gengibre, a canela, o curry. E alguns esportes, por exemplo, tem alguns como o Kalari, que deu origem às artes marciais, né? O snake boat, que é uma corrida com uma canoa gigante, né? Coco, que é um jogo em terra com 2 times e que tem os polos, né? Em alguns lugares turísticos de destaque na Índia, nós temos o Taj Mahal, né? O Templo Dourado, o Rio Ganges, entre outros. Bom, fazendo um resumo aí sobre a Índia, o que a gente pode passar para vocês aí? A Índia foi formada por diferentes povos ao longo da história. Por esse motivo, a cultura indiana é uma das mais ricas e diversas do mundo, né? Variadas. Com a chegada do povo ao Vale do Rio Hindu, surgiu o hinduísmo, uma crença politeísta que tem os Vedas como livros sagrados. Por muito tempo, a sociedade indiana esteve dividida em castas, devido à grande discriminação e à desigualdade social. Elas foram proibidas pelo governo indiano, porém continuam a ser praticadas em diversas regiões do país, né, pelos mais antigos. O budismo é uma filosofia de vida que também surgiu na Índia. Ele afirma que todo o budismo, né? Ele afirma que todas as pessoas são iguais e que devem meditar para ter bons
pensamentos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, que deixem o seu like, nos sigam nas outras redes sociais e um bom estudo e até o próximo vídeo.